Ok. Olá, pessoal. Então, vamos aqui para mais uma das nossas sessões de ensino bilíngue em imagem musculoesquelética. E hoje nós vamos discutir sobre as lesões do tipo síncope detectadas na ressonância magnética, fazer uma avaliação após 2 anos de reconstrução do LCA e avaliar, então, o que isso pode impactar ou não na evolução desses pacientes. Então, Plínio, pode ficar à vontade aí e começar a sua apresentação. Okay. Good afternoon. Today I will talk about cyclope lesion. The purpose of the study is to assess the impact of cyclope lesion with MRI in patients treated for anterior cruciate ligament tears. The ACL rupture is a common and serious knee injury. Usually, the treatment of choice for this injury is arthroscopic reconstruction using graft. And a frequent complication is a clinical syndrome defined as loss of knee extension, which usually occurs within the first 2 years. The main cause of mechanical block of knee are graft impingement and cyclope lesions. The cyclope lesions are focal nodules of fibrous tissue located in the intercondylar knot. The origin of this injury is uncertain. It has been suggested that the formation of the cyclope lesion is stimulated by debris from the drilling and preparation of the tibial tunnel. The patients with symptomatic cyclope lesion usually are treated by arthroscopic removal. On MRI, the cyclope lesion appears as a well-circumscribed nodule with convex anterior border and low to intermediate signal intensity on T1 and varied signal intensity on T2. Evaluation by MRI has demonstrated a good sensitivity and specificity for detection of cyclope lesion. In this study, we analyzed the clinical data and images of 113 patients. All patients were evaluated before and after the surgery, 6 months, 1 year, and 2 years. The characteristics of all patients are shown in this chart. The imaging protocols included RAG resolution 3D fast spin echo sequence and sagittal and coronal proto densities. The sequence were applied to evaluate the presence of the cyclope lesion, additional finds, and ACL injury. This is an image of a 23-year-old female patient. We can see well-defined mass in the intercondylar knot, localized adjacent to ACL graft and tibial tunnel. The nodule has a convex border, present intermediate signal in both sequences, and was defined as cyclope lesion. The scans of patients with cyclope lesion were evaluated for the presence of associated findings such as optimal position of the tibial tunnel, optimal position of the femoral tunnel, graft impingement, screw migration, presence of joint effusion, and structural abnormalities of the graft. Patients with a cyclope lesion had significantly lower BMI patients without a cyclope lesion. There were not significant difference between patients with or without cyclope lesion regarding age, sex, the site of the injury, the type of the graft. There was no significant difference in the volume estimation found between the different time points, 6 months, 1 year, and 2 years. None of the subjects without cyclope lesion on the 6-month MRI developed a cyclope lesion in the follow-up studies. This is an image of a 19-year-old male patient before surgery, 6 months, 1 year, and 2 years after surgery. Image A shows that the ACL is torn present, right signal intensity. Image B, C, and D shows that ACL graft is present. The volume of the cyclope lesion remains constant at the 3 different time points after the arthroscopic surgery.
This is an image of a 43-year-old male patient 6 months after ACL reconstruction with distal, femoral, and proximal tibial tunnel tracts. Extensive heterogeneous soft tissue representing arthrofibrosis. And the cyclop lesion is partially visible. The clinical symptoms of the majority of the patients improve through the follow-up. The patients with the volume of the cyclop lesion greater than 2 cubic centimeters did not show significantly worsening of the clinical symptoms. This is an image of a 32-year-old male patient, 6 months and 1 year after ACL reconstruction. At 6 months, the patient presented a cyclop lesion. At 1 year, the volume of the cyclop lesion increased, the pain disappeared, and all clinical symptoms were improved. Cyclops lesion detected with MRI had a prevalence of 25% 6 months after reconstruction. All patients that showed a cyclop lesion had already developed it within the first 6 months after surgery. Patients with cyclop lesion did not have an inferior clinical outcome within the first 2 years after surgery. The volume of the lesion did not show a significant change within the first 2 years. Patients with a cyclop lesion presented with significantly lower BMI than patients without a cyclop lesion. Most of the patients showed a clinical improvement. The clinical outcomes in patients with cyclop lesion are not inferior compared to those of patients without a cyclop lesion. The incidental MRI find of a cyclop lesion is not necessarily associated with clinical symptoms. Thank you. Então, fazendo agora um resumo em português, né? A gente falou que as lesões do tipo ciclope são detectadas pela ressonância magnética, são achados frequentes após a reconstrução cirúrgica do ligamento cruzado anterior, mas que, de forma geral, eles não afetam o resultado clínico em 2 anos, né? Os objetivos são exatamente avaliar o impacto das lesões ciclopes com ressonância magnética em pacientes tratados por reconstrução cirúrgica do LCA. Por definição, ele fala que as lesões ciclopes são nódulos focais de tecido fibroso, localizados na região intercondilar, geralmente estão conectadas ao enxerto e geralmente localizados anteriormente a ele. A formação da lesão ciclope é um pouco incerta, mas ele fala que seja estimulada por detritos da perfuração e de preparação do túnel tibial. As lesões sintomáticas, também conhecidas como síndrome ciclope, em geral são tratadas por remoção artroscópica. Nas imagens de ressonância magnética, a lesão ciclope ela tende a aparecer como um nódulo bem circunscrito, com a borda anterior convexa, e tende a ter uma intensidade de sinal baixa, intermediária nas sequências ponderadas em T1, e uma intensidade de sinal bastante variável nas sequências ponderadas em T2. Estudos anteriores já demonstraram uma boa sensibilidade e especificidade na ressonância para detectar essas lesões ciclope. O estudo foi baseado em dados clínicos e imagens de 113 pacientes, né, recrutados aí por estudos longitudinais, e esses pacientes foram avaliados antes e após realização do procedimento cirúrgico, 6 meses, 1 ano e 2 anos. Os protocolos de imagem utilizados incluíam uma sequência 3D, né, para avaliar a presença de lesão ciclope e também de achados adicionais, e além disso, as sequências DP, sagital e coronal, que foram realizadas sobretudo para evidenciar melhor a lesão de LCA. Nesse caso, nós temos um paciente de 23 anos de idade, né, onde nós vemos uma lesão, uma massa bem localizada na região intercondilar, localizada anteriormente ao enxerto do ligamento cruzado anterior, e que ela apresenta um sinal intermediário nas 2 sequências e que foi definida como uma lesão ciclope. Além disso, nós temos que avaliar os achados adicionais, né, que é o posicionamento ideal do túnel tibial, geralmente paralelo à linha de Blumenstadt, o posicionamento ideal também do túnel femoral, impactos no enxerto, a migração de parafusos, presença de derrame articular e também de alguma outra anormalidade que venha a acontecer no enxerto.
Não houve diferença significativa nas estimativas de volume encontrada entre os diferentes momentos em que foi avaliado. O volume das lesões ciclope calculadas no segmento de 6 meses não diferiu em relação às medidas de 1 ano e 2 anos. Nenhum dos indivíduos sem lesão ciclope na ressonância de 6 meses desenvolveu esse tipo de lesão nos estudos de acompanhamento. Aqui a gente tem um paciente de 43 anos de idade, 6 meses após ele realizar a reconstrução do LCA, onde a gente vê um extenso tecido heterogêneo, né, adjacente ao enxerto, que representa a artrofibrose, e além disso a gente vê aqui na ponta de seta também uma lesão menor, parcialmente visualizada, que seria a lesão ciclope. Então, os sintomas clínicos da maioria dos pacientes melhoraram ao longo dos acompanhamentos de 6 meses, 1 ano e 2 anos, e os pacientes com lesão ciclope com volume superior a 2 centímetros cúbicos não apresentaram um quadro clínico que seja considerado pior em relação aos demais pacientes. Aqui a gente tem um paciente de 32 anos de idade, 6 meses e 1 ano após a reconstrução do LCA, onde inicialmente ele tinha uma lesão do tipo ciclope e apresentava uma dor moderada. O exame de segmento com 1 ano mostrou que o volume da lesão aumentou, no entanto, o paciente apresentou um quadro de melhora da dor e dos demais sintomas clínicos. Então, as lesões ciclopes detectadas com ressonância magnética apresentam uma prevalência de 25%, 6 meses após a reconstrução do LCA. Pacientes com lesão ciclope não tiveram resultado clínico inferior nos primeiros 2 anos após a cirurgia. E todos os pacientes que apresentaram lesão ciclope nesse estudo já desenvolveram nos primeiros 6 meses após a cirurgia. Os resultados clínicos em pacientes com lesão ciclope não são inferiores em comparação aos dos pacientes sem lesão ciclope, e o achado incidental de uma imagem de lesão ciclope na ressonância não necessariamente está relacionado a sintomas clínicos e deve, portanto, ser valorizada. Era isso aí, pessoal. Tá excelente, Plínio. Parabéns. Obrigado. Muito boa apresentação. Vou só fazer uns 2 comentários aqui, pontos que eu achei interessantes. Certo. Só relembrar aquela situação de que após 6 meses, né, as lesões já apareceram, né? Então, depois de 6 meses não apareceram novas lesões, né? Isso. Isso aí é interessante no acompanhamento. E reforçar, que é o que o artigo enfatiza mais, que as lesões assintomáticas, né, elas não tiveram um pior prognóstico, né, nos pacientes, as que foram achadas incidentais, né? Sim. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a gente vai relatar no nosso laudo, mas sempre temos que ter em mente que a correlação, né, com o quadro clínico do paciente, com a sintomatologia do paciente, é que é essencial para a gente realmente valorizar esse achado, né? Isso. Que às vezes ele realmente vai ser só um achado incidental e que não vai gerar problema para esse paciente, né? Certo. Isso. Beleza? Beleza. Mas é isso aí mesmo. Parabéns pela apresentação. Obrigado. Foi ótimo. Né? Obrigado. Até mais. As correções foram enviadas aí pro teu WhatsApp, tá, Plínio? Tá bom, pessoal. Obrigado pela ajuda, viu? Que é isso, Valeu. cara. Um abraço. Até mais. Esse ciclope só tem pós-cirúrgico. Tem uma